Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Dileto e amado ouvinte do programa Oração da Manhã. Hoje, quinta-feira, 19 de janeiro, dia de adoração, dia de visita ao Santíssimo Sacramento e poder receber diante de Jesus Eucarístico a força do alto que alimenta o nosso silêncio interior para a maior profundidade da nossa oração. Hoje vamos concluir a introdução ao livro do cardeal Sara, A Força do Silêncio contra a Ditadura do Barulho. Esta introdução é feita pelo seu interlocutor, o Nicholas Dyke. Durante esse ano de trabalho, essas palavras do diário de um pároco de aldeia de Bernarnos foi a bússola segura de nossa reflexão. O silêncio interior, aquele abençoado por Deus, nunca me isolou das criaturas. Parece que elas chegam e eu as recebo na soleira de minha casa. Infelizmente não lhes posso oferecer mais que um refúgio precário, mas imagino que o silêncio de certas almas é como um refúgio seguro. Os pobres pecadores, no limite de suas forças, entram aí por acaso, adormecem e vão embora, consolados sem nenhuma lembrança do grande templo em que por um momento dispusera o seu fardo. Da mesma forma, em O Silêncio como Introdução à Metafísica, o filósofo Joseph Hassan nos diz que o silêncio é, em nós, a linguagem sem palavras do ser finito. O silêncio, por seu próprio peso, solicita e orienta nosso movimento rumo ao ser infinito. Ou seja, o pensamento não acede à afirmação de Deus por seu próprio poder, mas por sua docilidade à luz generosa de ser recebido e acolhido como uma dádiva. O ato do silêncio que define esse acolhimento traz consigo a oração, isto é, o movimento pelo qual a alma se eleva a Deus. Para Joseph Hassan, assim como para o cardeal Robert Sara, se a palavra caracteriza o ser humano, é o silêncio que o define, porque a palavra só tem sentido em função desse silêncio. Essa é a bela e importante passagem, a força do silêncio. Em 16 de abril de 2013, poucas semanas depois de sua eleição, o Papa Francisco lembrava: mataram os profetas, depois os veneraram, e eles erigiram monumentos, mas primeiro os mataram. É tal como se manifesta a resistência ao Espírito Santo. Neste mundo, o ser humano que fala de silêncio pode conhecer a mesma espiral: admiração, rejeição e condenação encandeiam-se e dissolvem-se. As palavras das pessoas silenciosas são muitas vezes verdadeiras profecias, mas também luzes que os homens procuram extinguir. Neste livro, o cardeal Sara teve apenas um único projeto que se resume nesse pensamento: o silêncio é difícil, mas nos torna aptos a nos deixar conduzir por Deus. Do silêncio nasce o silêncio. Pelo Deus silencioso podemos ascender ao silêncio e nunca deixamos de nos surpreender pela luz que então jorra. O silêncio é mais importante que qualquer outra ação humana, porque ele expressa a Deus. A verdadeira renovação vem do silêncio. Ele nos leva a Deus e aos outros, a fim de nos colocarmos humilde e generosamente ao seu serviço.
Qual virtude o cardeal Sara espera da leitura deste livro? A humildade. Deste ponto de vista, ele pôde fazer seu caminho, o caminho do cardeal Rafael Merri Delval. Ao aposentar-se dos assuntos públicos da Igreja, o antigo emérito de Estado de São Pio X compôs uma bela ladainha da humildade, que ele recitava diariamente depois da celebração da Santa Missa. Para os que possuem o livro ou vão adquiri-lo, vocês poderão rezar esta ladainha, que é de uma leveza, de uma suavidade enormes. Brota de um coração profundamente místico, alcançado por esse poder do intervento de Deus direto na alma, produzindo-lhe ciência de compreensão das coisas espirituais e o silêncio da vida da entrega total a nosso Senhor. Fica para nós, no encerramento da introdução desse livro, esse convite que o cardeal Sara faz para nós, acerca das pessoas que vão ler esse livro. No caso, você ouvinte que vai escutar esse livro através do nosso programa. Então fica esse convite, abrir-se ao silêncio, contemplar o silêncio de Deus, que é uma bênção que nos insere no mistério da sua glória, da sua santidade em nós. O silêncio, ele é vital para uma espiritualidade profunda de união da alma com Deus. Essa espiritualidade, ela é chamada por Santa Teresa, São João da Cruz e Santa Teresinha como a mística da esponsalidade, em que nós abraçamos em espírito, em fé, o mistério do esposo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero, prezado ouvinte, que nós possamos crescer neste ano, ouvindo a voz do cardeal Sara nesse livro, A Força do Silêncio. Nós vamos aprender, nós vamos, com certeza, ter um coração muito mais aberto do que antes às vitórias de Cristo na nossa fraqueza, na nossa vida. É aquilo que nós dizíamos ontem acerca dos monges da grande Cartucha, diante do mistério da morte. É a entrega do seu nada ao tudo de Deus. Deus quer ser tudo na minha e na sua vida. Precisa a gente dispor o coração para esta bonita e profunda realidade. A aclamação ao Evangelho da Santa Missa desta quinta-feira é de 2 Timóteo 1:10. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Voltemos ao tema da centralidade de Cristo. Cristo centro, ou Cristocentro. Ele deve ser, singularmente, a coluna estável de sustentação da nossa existência. São Paulo vai dizer: para mim morrer é voltar a Cristo. E deve ser esta a nossa compreensão tão bonita e tão profunda que devemos cultivar em nós. O morrer é voltar-se a Deus, é ter a oportunidade de mergulhar no mistério de onde nós viemos. A nossa existência ela vai ganhando sentido a partir destas experiências profundas de unidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Uma unidade que se faz, se constrói na oração, no amor ao próximo, na prática das virtudes, na leitura do catecismo, na meditação silenciosa no Santíssimo, nos momentos de Lectio Divina em que nós pegamos a nossa Bíblia, às vezes sentamos lá no fundo do quintal, debaixo dos arvoredos,
para orar e contemplar a grandeza de Deus em nós. Essa experiência, ela não tem preço e cada um faz de acordo lhe aprouver. E como a nossa sociedade, nos nossos tempos, ela é uma sociedade fragilizada, uma sociedade apaziguada, cada vez mais é difícil você encontrar pessoas que buscam na penitência, no sacrifício, os caminhos da santidade. A gente percebe isso muito claramente em nossos tempos. Uma humanidade empobrecida de caráter, porque nós estamos perdendo o caminho, o trilho das virtudes, o trilho das práticas mais profundas da ascética, da penitência, do jejum, da renúncia. Essa falta de trabalhar o interno, o profundo da alma, tem ocasionado perigos iminentes, drásticos, profundamente sofridos, sobremaneira no Ocidente. E essa fraqueza que já dominou o mundo europeu, ela vai chegando também aqui no Brasil. Ela já está dentro de nós. Então você começa a ver os comportamentos estranhos, comportamentos que revelam uma fraqueza cada vez mais acentuada acerca da formatação do caráter. Nós estamos nos tornando um povo fragilizado na vivência e na prática do nosso caráter. Que Deus nos ajude a superar tantas fraquezas. Senhor nosso Deus, Pai das misericórdias eternas, fortalece em nós o caráter, sedimenta em nós, Senhor, uma espiritualidade capaz de vencer esse mundo caprichoso e triste. Fica, Senhor, conosco, enche-nos com Teu Espírito Santo e abençoa nossas vidas nesse caminho de paz, caminho de vitória, caminho de luz. Dai-nos, Senhor, a graça do silêncio restaurador. O Senhor te abençoe e te guarde hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.